Muito boa noite, hoje quarta-feira, dia 16 de julho de 2025, começando mais um podcast Mano a Mano. Tenho o prazer de estar junto com você todas as quarta-feiras, trazendo sempre um assunto interessante para que a gente possa debater, conversar e fazer o famoso corte de rede social, né, Roger? Com certeza. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui junto comigo uma pessoa que eu já conhecia de vista, já vi ela em alguns eventos, mas nunca tivemos o prazer de conversar, né, olho no olho. E ela participou conosco na abertura da nossa frente parlamentar de combate à pedofilia infanto-juvenil, a conselheira Cristiane de Gravataí. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Cristiane, que não é Luciane. Boa noite, vereador Mano. Primeiramente, quero agradecer ao convite, né, por estar nesse espaço de uma causa tão polêmica quando se fala em conselho tutelar. Sou conselheira tutelar de terceiro mandato em Gravataí. Sou formada em técnico de enfermagem e gestão pública e tenho um trabalho social no município há mais de 20 anos. Hoje estou coordenadora do Conselho Tutelar Leste. Já fui vice-presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares do Rio Grande do Sul. Já fui membro do Instituto Proteja, que é um instituto que tem em Rio Grande. Tudo pautado na área da infância. Então a caminhada já é de longa data nessa questão. Cristiane, tu já respondeu que já está há 3 mandatos, né, como conselheira na cidade de Gravataí. E eu não poderia começar esse podcast sem te fazer essa pergunta. Qual é o desafio de ser uma conselheira tutelar na atualidade de hoje? Que é totalmente diferente, eu acho que no teu primeiro mandato, quando tu começou. Bom, o nosso maior desafio hoje, enquanto conselho, é fazer que a rede funcione, né? Porque a gente não consegue salvar vidas se não tiver uma rede de proteção forte. Então esse é o maior desafio hoje. É um desafio da vaga na escola, é o desafio do atendimento no CAPS, né? Um desafio no atendimento para as mães. Então, é um desafio muito grande trabalhar hoje com saúde mental, né? Porque as famílias estão doentes. Então, o desafio é saúde mental. Eu creio assim que me parece assim que de uns 10 anos para cá ficou mais evidente a saúde mental das pessoas, né? Acho que não era... Sim. Há 20 anos atrás não era tanto como se tem hoje, né? É nítido, de laudos. É nítido, assim, no meu primeiro mandato, como falaste, a gente sempre atendeu muitos casos em Gravataí. Só que lá no começo, quando a gente teve a ideia de fazer a cartilha do Conselho Tutelar, e o que me chamava a atenção era a saúde mental. O que a gente atende hoje de situações de saúde mental, que aí envolve casos de crianças que foram vítimas de abuso sexual, que estão com problemas mentais, crianças autistas, crianças com deficiência, mas assim, num contexto geral, né? A família como um todo está doente. Família como um todo. E eu sei que assim, a gente vê hoje, cria lei para isso, cria lei para aquilo, e inventa uma sigla disso e sigla daquilo, mas parece que eu vejo assim que o governo, o sistema não oferece um apoio total para tudo isso que vai se formalizando na volta disso aí. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso, né, vereador? O que acontece? A gente vê também que muitas vezes a gente não dá conta da demanda e a demanda está nos engolindo, né? Hoje a gente vê que casos de violência física, o CREAS não dá conta. E eu não estou falando da minha cidade, eu estou falando no geral. Tem cidades que nem CREAS tem. Então, Gravataí, para o complexo que é a violência, nós estamos bem. Temos muito que melhorar. A gente precisa de mais CREAS, de mais CRAS, de mais um conselho tutelar. Mas o que me adianta um conselho tutelar se nós não tiver mais um CAPS, se nós não tiver para onde encaminhar essa demanda? Então, é um desafio muito grande, porque hoje a gente tem o poder de requisitar e na maioria das vezes, isso eu falo nível Rio Grande do Sul, a nossa requisição não é aceita. As pessoas não entendem o poder de uma requisição, né? A requisição, eu estou requisitando que eu consiga a vaga em tal lugar. E ela é ignorada muitas vezes por não ter a vaga, né?
mas é o procedimento que a gente faz para poder depois encaminhar para a Defensoria Pública. E assim em toda a rede. A gente tem uma deficiência muito grande, e aí quando eu falo eu falo Gravataí, Cachoeirinha, todas as cidades, enfim, porque a demanda é muito alta e não vem... hoje eu sempre questiono, né, que o ECA tem que ser revisto. E a gente, né, até hoje a gente não viu um deputado dizer assim, olha, vou pegar o ECA, vou estudar o ECA, porque criança e adolescente é prioridade, mas ela é prioridade muitas vezes no papel. E a gente não consegue garantir essa prioridade. Uhum. Essa questão do ECA é uma... Eu concordo contigo. Eu não vou dizer que eu sei o ECA decore e salteado, mas já li ele algumas vezes, até pra gente, quando entra pra vida pública, com o segundo mandato, tu é obrigado a entender as leis. Eu sempre brinco que quando tu vira vereador, tu vira advogado, juiz, promotor, todas essas coisas, né? E pra mim, que saí de dentro de uma barbearia e virei vereador, então ficou um pouquinho mais difícil. Mas a gente gruda lá, Lê. E uma das grandes dificuldades, Cristiane, que a gente encontra, a gente tá sempre andando dentro da cidade, sempre nas escolas. E a primeira reclamação que a gente encontra nas escolas é a rede de apoio. Tu vai conversar com a diretora diz, mas eu não tenho rede de apoio, vereador. Entendeu? Eu tenho tantas crianças com laudo aqui dentro, eu tenho tantas crianças com isso e não tenho o que fazer com elas, né? Inclusive, vereador, agora saiu uma lei, né? Na verdade, lei não, em Gravataí foi determinado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, né, que dê conta dessas crianças com laudos, né? E assim, falar de escola é complexo, né? Uhum. Por quê? A gente vê que as famílias estão doentes e aonde é que estoura o problema hoje? Quem é os nossos olhos hoje dentro da sociedade? É a escola. Se a gente quer saber a vida toda de uma criança, a gente vê na escola. Uhum. E aí, realmente, os professores muitas vezes estão desassistidos, sem a informação, né? Porque a gente tem eu tenho bastante afinidade nas escolas, eu faço bastante palestra, só que a gente tem que entender qual é o papel de cada um, né? E às vezes o papel do Conselho Tutelar, na maioria das vezes, é distorcido. O Conselho Tutelar garante direitos de criança e adolescente. A gente não é um órgão de repressão. E muitas vezes as escolas querem que a gente seja o órgão de repressão. Aquele adolescente com ato infracional. Então, assim, as pessoas não sabem a verdadeira essência do Conselho Tutelar. Aí tu vai para uma rede social, tu toma pau de tudo que é lado. Tudo que é lado. Porque a gente não tá ali para agradar a mãe ou o pai. A gente tá ali para garantir direitos. Só que eles confundem direitos com atos infracionais. O Conselho Tutelar não passa a mão em adolescente com ato infracional. A gente não atende ato infracional. Uhum. E aí, quando muitas vezes a escola ela manda um relatório que o menino é agressivo, que o menino bate, que o menino isso, que o menino aquilo. E, na verdade, a situação não é bem essa. A gente, às vezes, está falando de crianças, né? E eu fico muito à vontade para falar que eu não sou a conselheira que veio para passar a mão em adolescente. Eu estou aqui para garantir direito. Mas o adolescente também tem que saber que ele tem uma conduta, né? No momento que ele fizer errado, a conduta é diferente, não é conosco. Então, assim, não dá pra gente dizer que criança e adolescente não erra, não mente, porque mentem, porque aprontam. E a responsabilidade de quem é? É dos pais. E muitas vezes acaba em cima do Conselho Tutelar. Acaba em cima do Conselho Tutelar. A minha esposa é professora da rede municipal já há 20 anos. E a gente acompanha alguns perrengues desses aí, né? Conselho Tutelar. E muitas das vezes a criança não está precisando do Conselho Tutelar, não, está precisando de uma outra situação para resolver a vida dela. E aí, né? assim, às vezes a escola tem é de praxe mandar para o Conselho Tutelar. Bom, nós somos uma rede de proteção. Uhum. A escola, o CAPES, o CREAS, o CRAS. O que a gente vê? No momento que a gente começar a mandar tudo para o Conselho Tutelar, tá errado. Por quê? Eu, enquanto escola, eu vou mandar para o CAPES a situação dessa criança. Uhum. Para o CAPES atender. Bom, é violência física, violência psicológica, estupro de vulnerável, tem que ser informado o Conselho Tutelar imediatamente. Muitas vezes leva um tempo para nos mandar, porque quando estoura, vem para nós. Mas quando é questões de saúde, que a mãe não é negligente, o que é não ser uma mãe negligente? Bom, o menino está quebrando tudo na escola, está batendo em todo mundo, está mordendo todo mundo, mas aquela mãe está sempre na escola. Ela é uma mãe protetiva, só que ela também precisa de
que sejam feitos os encaminhamentos. A gente teve alguma situação aí que saiu em rede social, foi muito punk, dá para dizer que punk em Gravataí, a exposição, e aí eu me pergunto o que tudo leva a cliques, né? Uhum. A gente teve uma situação de uma criança, eu estou falando de uma criança, onde saiu na rede social, professor é agredido por aluno em escola. Tem 7 passagens de atendimento. Essa criança nunca passou pelo conselho tutelar. Detalhe, a reportagem não colocou que era uma criança. Uhum. E sim, um aluno agrediu uma professora. O menino, a mãe já tinha pedido socorro no CAPS, não era caso de CAPS. Uhum. Aí o menino agrediu a professora, agredia vários alunos, e tinha 7 passagens. O que eram essas passagens? Eram 7 atas. Atas para fazer anotação e guardar na mesa não resolve. Quando a gente fala que para ir para o conselho tutelar tem que ter uma violação de direito. Essa mãe não tinha nenhuma violação de direito. Essa mãe estava pedindo socorro. E ela precisava de um atendimento para o filho. Aonde ela chegou ao extremo, que foi chamada a brigada militar, e ela pediu, eu quero registrar um boletim de ocorrência. Porque só assim vão ter um olhar para mim. Então, assim, se olhar, tinha mais de 1000 comentários. E todos metendo pau no conselho tutelar. A exposição de uma criança em rede social, onde tivemos sim que trocar o menino de escola, porque aí o menino estava... Assim. Né, todo mundo sabia quem era o menino na comunidade. Então, assim, é muito complexo. A gente vê que os professores também estão sozinhos muitas vezes. Eu não queria ser professora nunca na minha vida, nunca passou, porque o professor hoje não pode dizer senta. O professor não pode dizer está errado, que ele já está agredindo o aluno. Então, assim, tem muitos direitos. Só que os pais estão esquecendo que os filhos têm deveres. Escola não é para professor educar. Escolas estão ali para aprender. A educação vem de casa. Sim. E não é o que está acontecendo hoje. Né? Não, infelizmente, não é o que está acontecendo hoje. A gente vive, hoje é até perigoso tu colocar a tua opinião, mas a gente vive hoje uma inversão de valores, né? Sim. Algumas coisas que lá atrás eram para formar caráter, para formar personalidade, hoje se tornaram coisas erradas, né? Eu sou do tempo de levar a reguada nos dedos e ficar de joelho atrás da porta. Não me tirou pedaço nenhum. Eu vou dizer, eu também, né? Só que assim, é como aquilo. Hoje eu ainda estava falando com uma mãe, né? Hoje os tempos são outros, mas não é porque eu apanhava, tá? Que eu vou bater, tá? Sim. Não é porque eu fui vítima de abuso que eu vou abusar. Uhum. E isso é muito forte, assim, eu fui numa palestra uma vez na OAB que me chamou muita atenção. 90%, 70% dos casos de abuso já foi abusado uma vez. Que a vítima vira abusadora. Uhum. Realmente, acontece muito, mas a gente não pode generalizar. Né? A gente está aqui para cortar padrões, mudar histórias, né? Uhum. Mas a gente percebe assim, que muitos dos valores estão inversos. Hoje os filhos querem bater nos pais. Hoje os filhos gritam com os pais. Mas aí eu vou voltar um pouquinho atrás ali, Cristiano. Não é questão de ter que bater no filho ou fazer o que os nossos pais faziam com a gente, mas eu acho que o pai e a mãe hoje, eles abriram mão da autoridade sobre os filhos e delegaram para a escola, sim, delegaram para o professor. Sim, né? Muito. Eu sei de muita criança que é ameaçada com o conselho tutelar. Se tu não te comportar, eu vou te mandar para o conselho tutelar. Então os pais acabam delegando a autoridade que eles têm sobre os seus filhos para outras pessoas, terceirizando, né, a educação dos seus filhos. E isso aí que está o grande problema. Eu me lembro de uma situação, Cristiano, cerca de 3 anos atrás, minha esposa estava dando aula para séries iniciais no colégio do município e ela foi fazer um trabalho de Dia dos Pais com um colégio numa comunidade bem carente, né? E ela pediu para que os meninos, né, e as meninas escrevessem uma carta, né, para os seus pais, aquela coisa toda. E nós ficamos surpresos, guria, porque ela chegou em casa com aquele monte de carta, ela disse, vamos ler aqui. E nós vimos muitas crianças que tinham seus pais presos, estavam presos, e eles declaravam na carta que queriam ser que nem seus pais. Então, quando eu crescer eu vou ser que nem meu pai, Então tu vê já a inversão de valores. Uma inversão de valores já embutida numa criança, sim, de 6, 7 anos, né? O que essa pessoa vai se tornar lá na frente se não houver um trabalho de conscientização, de mudança de... Não doutrinação, né? Doutrinação, sim, a gente... Mas de conscientização, e isso eu acho que o poder público peca
e peca e muito, porque ele coloca a tarefa em cima do conselho tutelar, ele coloca a tarefa em cima do diretor, em cima da diretora, entendeu? E essas pessoas que se virem, né? Eu concordo, né? Porque o que eu vejo, vereador? Hoje é tudo em cima da escola. Sim. Né? A gente sabe, a gente não está aqui para passar a mão, que tem professor que agride, né? Como aconteceu aqui Estamos em com a situação aí. Né? Como também tem conselheiros que não atuam da forma que tem que atuar, né? Mas a gente vive, é aquilo assim, a família, ela não quer mais ter o compromisso. Ele passa o compromisso para a escola não dá conta muitas vezes e repassa para o conselho tutelar. E a gente vai ver toda uma situação, até a cartilha aqui fala, que essa criança não teve limite nunca na vida. Né? E ela não vai ter limite. Não adianta tu mandar para o conselho tutelar. O pior é quando ameaçam com o conselho tutelar. Que os pais dizem, se tu não me respeitar, eu vou te largar no conselho tutelar. Aí tu atende uma criança, a criança não abre a boca, porque tem medo de ir pro conselho tutelar. Sim. Então, toda vez que eu atendo uma criança, né, eu sempre pergunto, tu sabe o que é o conselho tutelar? Sim, vocês prendem as crianças. Que barbaridade. Vocês tiram dos pais, porque isso é o que passam para eles. E muitas vezes, quando eu entrei no conselho em 2015, comecei a estudar em 2010, a gente escutava muito isso das escolas, né? Se continuar me incomodando, eu vou mandar para o conselho tutelar. Foi aí que a gente teve a ideia de fazer a cartilha do conselho tutelar. Porque o que é ato indisciplinar? Ato indisciplinar se resolve dentro da escola com a equipe diretivas e responsáveis. Bom, não conseguiu resolver na escola, a SMED vai ter que ter um suporte, né? Porque existe uma lei desde 2019 que nas escolas tem que ter psicólogo e assistentes sociais. Voltando, o psicólogo e assistente social, ele não vai atuar na escola, ficar com aquele aluno. Ele vai identificar o problema e vai passar para a rede atender. Hoje em Gravataí, a gente não tem. A gente tem a SMED, tá? A SMED tem um núcleo dentro da SMED que eles dão suporte para as escolas. Mas a lei não traz isso. A lei traz um psicólogo e uma assistente social na escola. Bom, o que eu vejo? No mundo que a gente tem 100 e poucas escolas, a gente não vai conseguir. Não tem como. Não tem como. E aí, eu vejo que os professores ficam de mãos amarradas, aqueles psicólogos, coitados, que estão dentro da SMED, também se não dão conta da situação, mas o poder público tem que ter um olhar para isso. A gente tem que achar uma outra forma, né? E quando eu falo a gente, eu falo saúde, educação e assistência tem que sentar juntos e conversar sobre essas questões. Porque hoje a gente está vendo alunos invadindo escola, aluno matando aluno, já vimos situação com o professor. Vamos parar aonde? E aí, isso é caso de conselho tutelar? Não. Mas começou aonde? Lá na ponta, na identificação. E quem é que identifica? É o professor. Em 2022 para 2023 nós tivemos uma onda no Brasil todo aí, né? De alunos que invadiram escolas. Agora há pouco nós tivemos um aluno que aqui no Rio Grande do Sul, né, que invadiu a escola lá. 16 anos. Hoje existe um projeto do Ministério Público, Sinais. Né? Até a gente participou na Câmara de Vereadores, que é como a escola identifica esse tipo de ação e como atuar. Né? E Gravataí hoje a gente tem ali a Brigada Militar, que tem um trabalho muito forte nas escolas, em atuação nesses casos. Hoje a gente pega uma situação ali que a gente está vendo que está sendo perigo, a gente identifica. Às vezes a gente não vai saber que ele vai fazer alguma coisa, mas é aquele aluno adolescente que não aceita limites, que briga, que ofende o professor, que já está se envolvendo com o tráfico. Então hoje a gente tem muito respaldo da Guarda Municipal e da Brigada Militar. Porque sozinho, gente, a gente não vai dar conta. Hoje, Gravataí são quase 300 mil habitantes para 2 conselhos. Só o meu conselho tutelar, ele tem 22 mil pastas ativas. Jesus. E o outro tem 11.900 pastas ativas de atendimentos. Caramba. E como faz para dar atendimento para tudo isso? Como é que se faz aquele fulano tem prioridade? Porque tem... Como é que funciona hoje, né? Muitas pessoas não acham que o conselho faz acompanhamento de família. Sim. O conselho tutelar não acompanha a família. O conselho tutelar encaminha para acompanhamento. Bom, hoje eu recebi uma denúncia de uma violência física. Eu vou atuar e vou encaminhar para a rede que vai atuar em cima da violência física. Imagina nós ter 22 mil prontuário e eu ter que fazer acompanhamento de 1.000 famílias, sendo uma conselheira.
né? Eu atendo no ano em torno de 1.500 famílias. Esse ano eu já atendi dentro do conselho mais de 1.000. Só este ano. Só esse ano. No atendimento na quarta-feira interno. É em torno de 20 a 30, 35 atendimentos. Nossa. O sistema, a gente nunca vai dar conta. E aí a gente vê pelas prioridades. Bom, eu recebi uma denúncia do aluno evadido, eu recebi da criança que está batendo na professora, eu recebi um abuso sexual e eu recebi maus tratos. A gente vai, primeira situação é violência sexual. Segunda é os maus tratos. Aí vem as ficar e a gente vai deixando. Né? E a gente trabalha com perigo, né, vereador? Porque cada criança que está parada na nossa mesa é uma bomba relógio. Né? Pode não dar tempo. E a mesma coisa de cada criança que está parado lá no CAPES esperando um atendimento também pode não dar tempo. O que a gente encaminhou para o CREAS, só que a sociedade é tão hipócrita, e eu tenho que falar, eu falo, onde é que eu vou cair de pau? Quem é que errou? É sempre o conselho. Sempre o conselho. Então, eu sou uma que diz assim, quem é que cuida do cuidador? Quem é que cuida da gente? Né? Sendo que nem, vamos lá, o caso que eu acho que aconteceu em Guaíba, que a criança estava morta dentro do lixo, acho que foi Guaíba, isso, né? Guaíba. A rede social, Mota, todo mundo caiu em cima do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar fez todas as medidas de proteção. Ele tinha acompanhamento no CAPES, ela tinha acompanhamento no CAPES. E a menina, a escola informa o Conselho Tutelar depois que a situação nova que chegou, né, depois que a menina está morta. Né? Mas nunca ninguém olha. Né? Vamos lá, aquele conselheiro que foi caçado e preso em Alvorada. Né? Ele errou. Ele errou por querer uma falsidade ideológica. Só que assim, quando entra um conselheiro suplente, ele não tem a experiência que a gente tem. Ali, ao meu ver, faltou o olhar de todos os colegas em dar o suporte, em ajudar ele, e principalmente do poder público, que é quem tem que dar capacitação. Nossa. Tu sabe que tu acabou respondendo, porque era justamente respondendo tudo junto. Justamente o que eu queria te perguntar. Porque quando tu me diz assim, eu fiz 1.000 atendimentos, eu fiz 35 atendimentos, como é que fica a cabeça de vocês? Porque eu começo a entender que é como aquele médico que chega num consultório lotado, ele vai ter que escolher as prioridades, né? Aquele aí tá morrendo, sou obrigado a atender aquele. Daqui a pouco tem um lá que não tá morrendo, mas pode infartar também, né? Sim. Então a cabeça, a mente do conselheiro deve voar 1.000. A gente tem um grupo, né, dos 10 conselheiros, e temos um grupo dos 5 conselheiros. Hoje o meu plantão era interno, a minha colega Liege era externo, né, e aí a gente tem o terceiro conselheiro. Caso a gente não dê conta, vem o terceiro conselheiro, porque é a escala que a gente trabalha. E aí quando dá uma situação grave, o da rua nos dá o suporte, porque o da rua está pegando as denúncias pelo 0800, a gente está pegando as denúncias que entram no conselho. Agora a minha colega ficou um pouquinho ali para mim e ela disse, Cris, das 5 às 6 entrou 6 denúncias. Nossa. Né? Uma menina de 13 anos com fotos de nudes, um monte de coisa em celular. Então assim, no mínimo hoje foi uns 20 atendimentos. E aí nesse meio tem um caso muito complexo que a gente está com uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Né? E se explode. Né? Então muitas vezes novamente será a culpa do conselho. E assim, eu sou uma pessoa que não durmo de noite quando eu tenho um caso grave, porque é uma vida que a gente tem, é 2, é 3 vidas, é complexo. Teve uma noite que eu recebi um vídeo de uma criança sendo espancada e eu sabia quem era a mãe. Esse caso tinha 4 denúncias no Conselho Tutelar, a gente não conseguiu identificar nada. A menina não trazia violência. A menina sozinha, em conversa espontânea, né? Porque a gente não pode induzir, né? E a menina nunca trouxe que a mãe agredia ela, sabe? Não tinha histórico de agressão. Tinha denúncias. A mãe agride a mãe usuária de drogas, a mãe é isso, a mãe é aquilo. A criança tá com piolho. Realmente, o dia que eu cheguei lá, a mãe tava catando os piolhos da criança, tinha levado no médico, porque a criança tava com uma ferida na cabeça. Tá, não tem o que a gente fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai caminhar para a rede, a gente vai caminhar para o CREAS, pro atendimento. Mas nesse caso não tem marcas, a criança não verbaliza nada, não vai ser o primeiro atendimento no CREAS, porque eles estão com uma fila de quase 8 meses esperando para o primeiro atendimento.
né? Então, assim, hoje eu liguei e disse, esse caso é grave, vai passar na frente daquele outro. É mais ou menos assim. Então, o mais grave vai passando e o outro vai ficando. Daí eu atendi um outro que se tornou grave de novo, mas que estava na fila porque as gurias não tinham dado conta da demanda. E aí eu recebo esse vídeo e não sabem onde ela está morando. Ela se mudou. Eu passei a noite inteira pensando, se essa criança morre hoje na mão dessa mãe, o culpado vai ser nós. Sim. Vai ser todos nós 5. Mas como a gente vai identificar se não tem marca, se não tem... Não se afasta filho de mãe por qualquer coisa. A gente tem todo um aparato, todo um encaminhamento, né? E aí ali sim eu tinha embasamento para tirar a criança. Sim. E realmente, depois ela foi tirada, ela saiu da nossa região e foi para o Conselho Oeste. As gurias atuaram super bem, foram lá e já afastaram da mãe, né? Mas enquanto tu não tem elemento, tu não tem como afastar. Retirar o filho da mãe é a última instância. Retirar um filho da mãe é exatamente a última instância. A gente tem que fazer todos os encaminhamentos. A mãe não tem que aderir à rede de proteção. Né? No momento que ela não adere, claro, hoje existe a lei Henri Borel, né, que nos auxilia muito, né? Se eu recebo um caso grave, boletim de ocorrência e pedida de afastamento imediato. Né? Como tem muitos. Mas aí também tem muitas pessoas que sabem que hoje mudou a lei e aí começam as questões de guarda, briga de guarda, e aí vão usar a lei. Aí a gente não pode deixar usar a lei indevidamente. Então, e como é que dorme? Então, além de ser uma conselheira tutelar, tem que atuar como advogado ainda. A gente é advogado, a gente é assistente social, a gente é psicólogo, a gente é de tudo um pouco. Que loucura, gente. Que loucura. E a rede de Gravataí, bom, tu já falou, a cidade está indo para os seus 400 mil habitantes? Não, está indo para os 300. 300 mil habitantes, mas mesmo assim... por causa da enchente, está indo todo dia, muda alguém para Gravataí. É uma imensidão. Para a gente, que nem no Parque da Matriz aqui, que teve uma parte afetada, sim, nós temos já inúmeras casas vazias que o pessoal acaba mudando, não querem ficar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Não é um questionamento, eu só quero entender, tá? Nós temos o ECA, que protege o adolescente, a criança ali, aquela coisa toda. A criança não pode ser forçada a trabalhar, aquele negócio todo. Porém, nós temos aí, a minha pergunta eu quero que seja a título de informação, para que tu deixe para os ouvintes, porque eu sou questionado várias vezes. Nós temos a questão dos indígenas que vão para a cidade. Eu te pergunto assim, Cristiane, porque não é nenhuma, nem duas, nem 3 vezes. Nós temos uma aldeia aqui no Mato do Júlio, né? E aí as criancinhas pequenininhas andam na rua pedindo. E um dia eu acionei nosso conselho e a conselheira falou: vereador, infelizmente tem uma legislação que a gente não pode. Me explica para mim e para o nosso ouvinte como é que funciona, até porque a gente possa fazer um corte legal, Roger. Chega a dar um frio na barriga. A gente possa deixar esclarecido para as pessoas que é uma cultura diferente e que existem leis diferentes para eles. Creio que seja assim. Sim, bom, vamos começar pelo trabalho infantil, para as pessoas entenderem um pouco o que é o trabalho infantil. Hoje, Gravataí, Cachoeirinha, enfim, a gente tem várias situações de trabalho infantil. Crianças na sinaleira, né? Gravataí nós não temos mais, e a gente está cobrando isso. A gente tinha o serviço de abordagem de rua. Porque a gente recebe exatamente as denúncias das crianças indígenas e das crianças que não são indígenas, tá? O Estatuto da Criança e Adolescente protege as crianças, independente dela ser indígena ou não. Só que a FUNAI, eu participei de um evento com o pessoal da FUNAI, eu tive N situações, inclusive eu apanhei de uma índia no centro de Gravataí, tá? E aí tu não entende nada que eles falam, que eles apontam o dedo assim pra ti e ficam te xingando, e ela veio pra me empurrar. Não é com o Conselho Tutelar. Nós não temos como atuar, porque eles têm a proteção da lei federal, que é a lei deles, que eles têm o direito de estar nesses espaços, principalmente em épocas de Páscoa, datas comemorativas. Só que assim, o que acontece com algumas tribos ali, tá? A mãe não tá ali vendendo o artesanato, as crianças estão pedindo. No momento que elas estão pedindo, elas estão em situação de risco. Tem que ser localizada qual é a tribo ali, que elas pertencem, e comunicar o cacique. Nós tivemos reunião com o cacique, o Ministério Público teve, é muito complicado, eles não aceitam, né? Só que
tem uns que vão vender o seu artesanato, outros estão em situação de mendicância, né? Então, assim, a gente tem que informar a FUNAI quando está essa situação de mendicância. E quando a gente... E aí a gente diz, o conselho não tira a criança da rua na situação de trabalho infantil. Por quê? Né? As pessoas precisam entender o porquê. Vamos lá. Quantas vezes eu fui na sinaleira com situação indígena, que eu acabei correndo, eles correndo de mim, tá? Ali no centro de Gravataí, ali bem na praça. Quando eu fui abordar uma vez que era indígena, ela saiu correndo com as crianças no meio da faixa. Nossa. Conselheiro, a manchete era linda. Conselheira tutelar corre atrás de crianças indígenas e morre atropelado. Nossa. Né? Então, assim, não podemos fazer esse trabalho. A gente tem que ter muito cuidado. Né? Claro, se tiver uma criança indígena pedindo, ou com aquelas plaquinhas, tô com fome, tem que acione seu conselho tutelar, e o conselho tutelar comunica, descobre onde é que é e tem essa comunicação. É muito difícil de os caciques escutarem conselheiro, tá? Essa intervenção que a gente teve em Gravataí era sempre com assistência social, porque a gente não conseguia, não tínhamos os nossos, era de Novo Hamburgo, que estavam lá, né? E a outra vez também eu fui abordar, ela me xingou, ela veio para me bater. Então, assim, por que a gente fala que tem que ser a equipe de abordagem? Porque é uma assistente social, ela vai identificar da onde é que é, fazer contato com a tribo. Hoje, se a gente recebesse uma denúncia dos indígenas, a gente tinha abordagem social, que a gente não tem mais, a gente quer cobrar isso da assistência, porque a abordagem social é para todas as situações de crianças em trabalho infantil, crianças que estão na sinaleira. Uma vez eu botei o centro de Gravataí abaixo. Eu já fiz tanta coisa errada. A gente diz assim como conselheiro, porque... Mas no intuito de acertar. No intuito de acertar e aquela coisa assim... Uma Maria vai com as outras. Meus colegas faziam do mandato passado, eu vou fazer que é igual. Não, a gente tem que estudar o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente tem que saber onde é que a gente pode e onde a gente não pode. Vinha uma turma de Alvorada vender cocada em Gravataí. Tá? Cocada, na frente do hospital. E aí, na hora que eu fiz, eu chamei guarda municipal, a gente correram atrás daqueles adolescentes, daquelas crianças, pegamos 2 crianças. Fomos tudo pra delegacia, tá? E o carrinho da cocada preso. De onde é que eram as crianças? De Alvorada. Qual foi a minha efetividade nesse trabalho? Nenhum. Botei as crianças em situação de risco, me expus em risco. Então, assim, tem que ter uma equipe de abordagem pro trabalho infantil. Porque ela é uma assistente social. Ela não vai chegar com o carro do conselho tutelar nem com o crachá. Sim. Tá? Quando eles veem o carro do conselho tutelar, já sai correndo. Então, nós que somos órgão de proteção, vira um órgão de quê? Repressão e de risco. Né? Então, quando nós tínhamos a abordagem em Gravataí, era excelente, porque eles identificavam a situação de trabalho infantil. Isso não é de Gravataí, é de Cachoeirinha, é de Alvorada, e eles fazem essa demanda e chegar na sua cidade. Como também, quando eles identificam que eles não conseguem mais tirar da rua, aí entra o conselho tutelar. Porque aí vem a medida de proteção para a criança. Não funcionou, encaminhou para o CRAS, encaminhou para isso, encaminhou para aquilo, para a escola, nada funcionou, vem para o conselho. E a gente já teve, inclusive, crianças destituídas por trabalho infantil. Que incrível que pareça, a gente pode achar que não existe, mas existe, né? Muito, principalmente na área rural. Mas, principalmente na área rural. Mas, Cristiane, a gente está já indo para o nosso final, a hora passa rápido. Eu queria te perguntar assim, qual os maiores desafios hoje que tu enxerga assim, como uma conselheira de 3 mandatos? O que tu olha assim, para a nossa região metropolitana, assim, o que tu acha que deveria evoluir para que vocês, conselheiras, tivessem um trabalho mais... Não mais fácil, porque ser conselheiro não é fácil, mas que desse um pouco de conforto para vocês nesse trabalho. Nosso maior desafio enquanto região metropolitana é ter um CRAI nessa região. Essa não é uma luta minha, é uma luta de ex-conselheiros, antes de eu entrar já estavam nessa luta, né, tentando um CRAI em Gravataí. Nos outros mandatos a gente, um movimento em colegiado inteiro para ter um CRAI, mas assim, para ter um CRAI ou em Gravataí ou na região metropolitana, a gente precisa de vontade, infelizmente, política. O que seria um CRAI? CRAI, Gravataí hoje a gente tem o CRVVS, tá? O que é o CRVVS? É onde atende crianças vítimas
de violência sexual, tá? Somente crianças vítimas de violência sexual, tá? Ali a gente tem uma psicóloga e uma assistente social. Eu, antes de ir pra cá, eu colhi os dados. Passou, em um ano, mais de 4.000 crianças e adolescentes nesse serviço. Com uma assistente social e um psicólogo e 2 assistentes técnicas lá. No último... Em um ano. Um ano? Mais de 4.000. Comprovado, foi mais de 300 crianças. Então, assim, a gente tem mais de uma criança por dia em Gravataí sendo vítima de abuso sexual confirmado. Né? E muitas vezes elas vão pro CRAI e às vezes pode dar negado a perícia, né? Porque às vezes a criança é muito pequena, enfim. E chega aqui no CRVVS, as gurias têm... elas têm a fala ali da escuta com as crianças que consegue comprovar que foram vítimas, né? Então hoje, nós da região metropolitana, a gente precisa de um CRAI. Mas para ter um CRAI, o que seria o CRAI? A gente precisa ter dentro de um hospital, que a gente enxerga isso, o Becker, tá? O IGP, que é o Instituto de Perícias, que é um perito físico e um perito psicológico. Né? O espaço de atendimento hoje nós temos, que é a escuta espontânea, a escuta das crianças, a escuta protegida ali da criança. Mas a gente não tem esse perito, né? E aí vamos supor, em Gravataí tem que ser numa cidade que tem hospital. Hoje a gente vê que o Hospital Dom João Becker só cresce, né? Então por que não ter lá? Mas aí o que a gente precisa? De um deputado, de um vereador que leve essa bandeira para cima. Inclusive já conversamos ali eu conversei com um deputado de Gravataí, já conversei com o meu vereador, enfim, conversei com as pessoas que possam nos auxiliar nisso. Só que a gente precisa de mais braços, a gente precisa de união dos municípios. Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão e Glorinha. Essas crianças saem para as perícias 5 horas da manhã de Gravataí. Tá? Falando em Gravataí. Gravataí. Fora os outros lugares. Fora os outros lugares. E assim, quem foi abusado primeiro, me desculpa, vereador, mas se Gravataí levar 4 crianças, as 4 não vão ser atendidas no mesmo dia. Tá? Ela vai voltar para casa. E como disse o delegado de Cachoeirinha aquele dia, às vezes a perícia psicológica leva 6 meses. E essa criança está sendo revitimizada novamente. Quando ela está querendo esquecer, ela vai passar pelo processo de novo. Então, assim, assistência social e saúde, a gente sabe que é o calcanhar de Aquiles de qualquer município. Né? E educação, vamos falar, né? São os 3. Só que a gente precisa de um movimento para a gente ter um CRAI na região metropolitana. A gente começou lá em 2015 e já estava. 2015 a gente fez o movimento, 2016, 2016, todos os anos. E aí só acabou esquecido, porque não conseguimos e desistimos. Só que aí quando a gente, que nem aquele dia que eu fui ali, na inauguração ali da frente parlamentar, dá um gás, sabe? De dizer, opa, aqui é o espaço, a gente não está sozinho, vamos lutarmos junto pelo um CRAI em Gravataí, ou que seja em Cachoeirinha, seja onde for, mas que atenda as crianças da região metropolitana. Imagina, Gravataí só perde, em 2024, a gente não sabe de 2025, 2024 Gravataí só perdeu para Porto Alegre em caso de violência sexual. Nossa. Tu sabe, Cristiano, eu estou vereador hoje, mas posso não estar, mas isso é uma das coisas que me deixa indignado, e o pessoal que trabalha comigo no gabinete sabe disso, que tem dias que eu saio fúria da cara de lá. Também. Porque tu vê as coisas tão fácil de resolver, entendeu? Em 2022, Cristiane, nós fizemos um trabalho dentro do estado para trazer uma delegacia da mulher para Cachoeirinha. Conseguimos delegado, conseguimos móveis para dentro, conseguimos 2 carros, conseguimos toda a estrutura. Eu só precisava da assinatura do bendito da cidade. E o cara não quis assinar, porque eu não era do partido dele. Sabe o que é isso? É disputa de beleza. Aí é disputa de beleza. Aí tu esquece do contribuinte, tu esquece daquele que te colocou lá na cadeira. Né? É pra ele, não é pra nós, gente. Eu e tu somos funcionários públicos, entendeu? A população nos paga para dar um retorno para eles, entendeu? Agora, quando tem pessoas, e que muitas vezes é difícil achar pessoas que queiram desempenhar o trabalho com excelência, mas tu te vê trancado dentro das burocracias, tu te vê trancado dentro dos travamentos que as pessoas colocam. Para fulano não se despontar mais do que o fulano.
tu acaba dentro desse... Isso, vereador, é como todos os órgãos, né? Hoje a gente tem o CRVS lá, eu falo, Viviane, meu Deus do céu, que aquela mulher se desdobra para atender 4 mil. Nossa. Um assistente social atender 4 mil casos num ano, né? E aí é como o vereador falou, nós temos uma luta constante, né? Os direitos dos conselheiros, né? Que todo mundo, a sociedade em si fala que é um cabide de emprego, que conselheiro não faz nada. E aí um dia eu disse, porque eu não sou conselheira que leva desaforo para casa em rede social. Eu disse, gente, eu vou defender, se vocês não querem se defender, eu vou me defender. Tá? Eu convido, eu desafio quem está dizendo que é um cabide de emprego, passa um dia aqui dentro. Imagina. Passa um dia vendo o que a gente vê, tá? Mãe tentando invadir conselho, tá? Quebrando tudo, criança quebrando vidro, tendo que chamar SAMU para internar. A criança estuprada, bebê estuprado, que a gente vê. Eu peguei um caso que a criança saía droga pelo nariz, sangue pelo nariz, veio a óbito, um bebê recém-nascido, tá? E que a gente chegou e não conseguiu terminar de chegar a tempo, porque a mãe fugiu do local. Ninguém olha o sofrimento que a gente pega de cada família todo dia. Todo dia tu leva um pedacinho daqueles para casa. Hoje eu atendi uma mãe que ela me faz repensar, sabe, muitas vezes, o que eu estou fazendo aqui que eu não consigo ajudar essa mãe. Por quê? Porque não é caso de CAPS. Uma mãe que está pedindo socorro porque tem um filho com deficiência, que foi diagnosticado com hidrocefalia e ela diz, conselheira, eu tenho hidrocefalia, o meu filho não tem hidrocefalia. Então, assim, a gente fica se perguntando que proteção que a gente consegue dar. Às vezes, muitas vezes eu saio de lá que eu estou enxugando gelo. Quando a mãe me agarra pelas mãos e pede socorro, me ajuda, Cris, não acolhe o meu filho. E aí muitas vezes essas crianças são acolhidas porque a gente não tem uma rede completa. E aí como é que volta o coração? Eu saí de lá e ela começou a me mandar mensagem no meu WhatsApp, porque eu tenho isso, todo mundo tem meu WhatsApp. 10 anos de conselheiro, todo mundo tem meu telefone. Porque eu vejo que no momento que eu vou me eleger, eu vou lá pedir o voto. Então eu não posso deixar a sociedade desassistida. Mas a gente enxuga muito gelo. E aí a gente volta para casa com aquele sentimento de dever não cumprido. E como é a situação em casa? Como é que trata com... Porque além de conselheiro e todo isso, tu é mãe, tu é esposa, sou mãe, tu sou é vó. dona do lar. Tu já é vó, Sou guria? vó, tenho um menino de 6 anos, inclusive tá botando a casa abaixo lá. Mas que barbaridade. Vou levar pro conselho tutelar, hein? Vou levar pro conselho tutelar. Quando eu entrei, o primeiro mandato, meus filhos não queriam. Até hoje eles perguntam, mãe, quando é que tu vai largar isso? Porque tu tá com dor de estômago, tu tá com dor de cabeça, tu tá com dor nas costas. Na minha quarta-feira, eu chego em casa, eu só quero tomar banho, 8h30 da noite, gente, eu estou dormindo. Imagina. Porque é a forma de eu esquecer. E aí, muitas vezes tu comenta as coisas dentro de casa e tu lembra, opa, não posso comentar isso na frente deles. Né? É muito complicado, mas eu amo o que eu faço e não me vejo fazendo outra coisa. Não me enxergo em outra função. A gente que usa a função, que trabalha no poder público, tem coisas que não dá para contar em casa, né? Não dá pra contar em casa. Até pra gente não... O risco de vida que a gente corre diariamente. Nós temos aqui a Elvia, que botou quando há suspeita de abuso, qual deve ser o primeiro passo, que uma pessoa comum pode tomar para proteger as crianças, acionar a autoridade. Já respondeu, desde a boa noite. Sempre acionar o conselho tutelar. Sempre o conselho tutelar. Ou também pode acionar a polícia, mas como é uma denúncia, né, que a gente fala que é uma comunicação de fato, tem que chegar para quem vai fazer os encaminhamentos, né, que é o conselho tutelar. E a polícia vai acabar acionando vocês também, né? A polícia acaba mandando para nós, porque vai fazer o boletim de ocorrência, mas vai fazer o boletim de ocorrência, vai pro CRVS, vai pro CRAI, mas 90% passa por nós. Sim. Alguns casos não passam, né? Tipo, às vezes a escola já mandou pro CRVS, daí só comunicou a gente, já fizeram os encaminhamentos. O problema é quando não tem família protetiva. A gente não sabe quem foi a vítima, foi em casa. E, vereador, 80% dos casos acontece dentro de casa. Nossa. Onde as pessoas que as crianças mais confiam. É no padrasto, é no pai, é no avô, é no tio, é no irmão. E também a gente tem denúncias de avós, de mães.
Agora nós tivemos essa semana a prisão de um indivíduo em Porto Alegre, né? Sim. Com mais de 7.000 imagens. Sim, de crianças. Ontem até compartilhei isso aí. Cristiano, eu vou deixar para ti aberto, para te deixar a tua mensagem, né? Nós teríamos bastante coisa para conversar, mas ainda nós temos uma programação na sequência. Bom, eu estou aberta quando precisar de mim. Vamos marcar outra vez. Isso é um assunto interessante. Sabe que eu vou dizer uma coisa assim, ó. Eu sempre digo que quem não conhece o assunto critica às vezes sem saber. Quando ela começa a conhecer, ela começa a entender como é que funciona a questão. E quem é que tem que mostrar? Somos nós. Eu sei por mim. Quer ver? Desde que assumi o meu primeiro mandato, e as pessoas que me conhecem sabem disso, eu não prometo nada para ninguém que eu não possa fazer. O pessoal, vereador, não sei. E olha, vou ver se eu consigo resolver. Mas não estou te prometendo. E dentro desse trabalho meu, eu fui confiando, as pessoas foram confiando em mim, e eu fui passando a credibilidade para as pessoas. As pessoas não encontram. Mas realmente a gente pega e botar tudo no mesmo saco, mas tem alguém diferente. Mas tu tem que mostrar para as pessoas que tu é diferente, entendeu? Sim. E eu sei que tem muita gente que vê o Conselho Tutelar como as mulheres que vão lá tirar meus filhos dentro de casa, entendeu? As mulheres que vão me levar para o juizado, entendeu? As mulheres que vão complicar a minha vida, mas não sabem do trabalho que vocês passam no dia a dia para manter os filhos deles a salvo, né? Para desenvolver uma rede de proteção para aqueles que não têm proteção, né? Porque, infelizmente, hoje... poderia dizer, eu às vezes penso que eu acho que o país deveria ter um controle de natalidade, porque olha, eu tenho certeza. Eu vou dizer assim, Cristiano, tu é cristã, eu também sou, eu nasci e me criei dentro da igreja trabalhando com crianças e adolescentes e jovens. Eu até estava contando para os guri aí que eu cuidava de uma equipe de adolescentes em 2010, se eu não me engano. E as mães começaram a me reclamar, meu filho não... Eu comprei um tênis, meu filho quer um tênis disso, me quer uma calça daquele, deixa para mim. Aí eu tenho uma tenda de evangelismo, eu juntei 18 jovens, fui lá pro Rincão da Madalena. Naquele tempo que o Rincão da Madalena era aquele trevão lá. Sim. Hoje está um pouquinho melhorado. E nós ficamos 2 finais de semana lá e eu fiz questão deles ir nas casas, ver a situação daquelas pessoas, do jeito que vi. Olha aí, filho, tu tá muito melhor do que eles e tu vive reclamando. Então... fazer esse trabalho de conscientização nos adolescentes. E eu vejo que hoje a sociedade ela não se importa mais com isso, entendeu? Ela jogou o jovem, ela jogou o adolescente, e ele que se vira, ele que toma o seu rumo. Na verdade, hoje, vereador, o que eu sempre falo, o que a gente precisa, a gente perdeu o turno inverso da escola, foi desmantelada a educação, né, os professores que lutam com o que tem. Sim. Aí um monte de criança com deficiência, com laudo, sem monitor, porque não dá conta. O Estado também não ajuda os municípios, né, não repassa o que tem que repassar. Então, assim, é um desafio enorme, acho que para todo mundo que trabalha com criança e adolescente. Para mim, o que muda a vida de uma criança é o olhar e é o cuidado. E nós hoje, as crianças estão sem o cuidado. Os pais têm que trabalhar, muitas vezes deixam os filhos sozinhos, a gente não tem o turno inverso da escola, a gente não tem serviço de convivência para essas crianças, né? E que é o olhar, é a prevenção. Desde quando eu entrei no conselho, eu sempre tive aquela coisa na cabeça. Eu tenho que trabalhar na prevenção. Eu adoro ir na escola, palestrar, falar. Agora eu fiz uma palestra para crianças de 4 anos, do pré ao 5º ano. Que eu escutei sobre rede social, a gente já é horrorizada porque a gente vê isso todo dia. Claro. Mas crianças relatando o que aconteceu, o que viram, o que passaram, isso é dentro de casa. Hoje a melhor coisa que fizeram foi tirar o celular do colégio. É meio caminho andado. Só que assim, enquanto os pais não tiverem impulso dentro de casa, nós não vamos salvar o mundo. Nós vamos estar enxugando gelo. Mas guri, olha só. Esse final de semana agora passado, tava eu e minha esposa num hipermercado desse aí grande, fazendo o rancho do mês ali, e uma criancinha, eu acho que se tivesse 3 anos, era muito deitadinha no carrinho assim, ó, com o celular, e o pai fazendo as compras, ela olhando, sei lá o que ela estava olhando ali. Ela não sabe o perigo que ela está colocando o filho dela com 3 anos. Eu digo que é a prevenção, né? Tem que ter prevenção. Vou deixar uma cartilha do Conselho Tutelar, que aquele dia eu falei.
Essa aqui é a segunda cartilha, a gente está fazendo a terceira, né? A Olha minha aí. colega está lá em cima da terceira, diz que ela me ajuda aí porque é difícil. Aqui tem as atribuições do Conselho Tutelar. Você sabia o que não é o papel do Conselho Tutelar, né? Que não substitui pai e mãe, nem família substituta. Responsabilidade, porque os pais têm que saber das responsabilidades deles. A importância da escola nos sintomas de violência, porque quem vai ver isso sempre vai ser a escola. Quando não tem aula, a gente vê que as denúncias caem. Ato indisciplinar, ato infracional. A gente tem a FICAI online. O que é o trabalho infantil, né? Principais formas de violência. Temos crimes cibernéticos. Temos, falando sobre drogas, alerta de depressão e suicídio. E essa outra a gente vai complementar mais. Por quê? Essa cartilha, o intuito foi... Essa cartilha já foi para o Pará. Essa cartilha eu já palestrei... palestrei no Pará. Rio de Janeiro fez a cartilha. Várias pessoas fizeram a cartilha porque nada é meu, é nosso. Essa cartilha foi feita pelo colegiado, né? Eu tive a ideia, a gente foi e aprimorou. Porque é a prevenção. Isso aqui, na escola, eu vou palestrar para as crianças, no grupo de pais, eu vou palestrar para os pais. E hoje o que está faltando é a prevenção com os pais. Porque não adianta a gente fazer prevenção na escola se a gente não fizer com os pais, que são os responsáveis pelas crianças. Mas, infelizmente, quando a escola chama, vai sempre os mesmos, aqueles que não precisam estar lá. Então, é complexo. É muito assunto. É muito. Dá pra ir a noite toda. Já. Eu já quero te deixar um convite aqui, porque nós estamos acertando com o delegado Maurício, da Delegacia Especializada de Canoas. Ele vai estar conosco na nossa próxima frente parlamentar. Vai estar palestrando lá junto. E depois a gente vai ter uma tal de Cristiane também, que a gente vai convidar. Faço presente, sim. Mas assim, Cristiane, eu vou dizer assim, o que eu puder, já te falei, o que eu puder ajudar dentro do meu mandato a vocês e também as nossas colegas aqui de Cachoeirinha, que em seguida vão estar conosco aqui também, a gente vai fazer. Eu acho que é um trabalho... As gurias estão fazendo um trabalho legal, estão conseguindo implementar o CIPIA em Cachoeirinha. É um trabalho que não é visado, não. Os políticos não têm interesse sobre ele, né? Tanto é que tu fala que o ECA precisa ser revisado, né? Precisa ser olhado com a lupa dentro dele. E a gente não vê nenhum deputado, nenhum senador, ninguém levantar essa bandeira. Porque criança é custo. Custa. Criança não dá voto. Infelizmente, né? É verdade. E aí é onde acaba ficando esquecido, vão deixando pra lá. Mas assim, controle de natalidade. Enquanto nós não tivermos um controle de natalidade, a gente vai estar com essas mães fazendo filhos desenfreadamente, sem ter condições de criá-los. É onde o Estado vai ter que acaba criando. A gente atende aqui, tem a associação do bairro aí que eu faço parte, as gurias trabalham aí. A gente atende diariamente meninas de 16 anos que tiveram parto ontem e já estão grávidas de novo, né? Porque não é pesado para elas vão ficar 9 meses ali, ganham o filho, joga no colo da mãe, da avó, sei lá. Hoje o número de avós que criam netos é muito grande. Nossa, é enorme. Eu tenho uma menina de 18 anos que já tem 3. Ô, louco. 3. Eu tenho mães com 28 anos que tem 8. Nós temos uma menininha no colégio da minha esposa ali que com 13 anos ela ganhou o seu filhinho. Estupro de vulnerável. É isso, Nós até há poucos dias a gente estava dando fralda e leite para ela, ajudando, porque era de uma família pobre e foi dentro de casa, viu? Comprovado que foi nossa, dentro de... se for contar, tenho cada caso aqui desde os 8 anos, criança grávida com 10. É triste a realidade. Cris, deixar muito obrigada. Trazer o teu... Bom, a minha fala é curta. É pedir para a sociedade ter um olhar para a criança e ter um olhar para a família. Aquela história que antigamente dizia a briga de marido e mulher não mete a colher. Hoje, se não tiver um olhar da sociedade, a gente está perdendo as nossas crianças. E a gente vê quando o vizinho fecha a janela e diz: o problema não é meu, eu não vou denunciar. Lembre-se, vocês não estão denunciando, vocês estão protegendo. Na dúvida, diz que 100. Na dúvida, ligue para o Conselho Tutelar da cidade. Voltamos a falar, o Conselho Tutelar não investiga, quem investiga é a polícia. Nós protegemos os direitos das crianças e adolescentes. E a gente precisa de muitas mãos, vereador, para estar desatando esses nós, tipo o CRAI.
A gente precisa de toda uma sociedade que eu digo nós, o vereador, o deputado, o prefeito, que tenha uma vontade política de olhar para as nossas crianças. Então tá, gente, nós temos muito assunto para conversar a respeito disso, mas as tia gurias já estão prontas aí para vir com o seu podcast. Fica aí porque elas vão entrevistar como é que é um terapeuta familiar, né? Coisa parecida. Esse é um assunto muito importante, muito importante. Cris, quero te agradecer muito por ter aceitado o convite e vamos marcar outra vez aí para nós vir aí, quem sabe trazer mais alguma pessoa pra gente... Não, vamos trazer, eu trago mais uma colega junto. E vamos debater mais esse assunto aí. E acho importante também, tipo, o Conselho de Gravataí junto com o Conselho de Cachoeirinha, com as gurias, claro, sabe? Pra gente... Porque é aquilo, se a gente for falar de Conselho Tutelar, a gente passa dias falando, porque é extenso. Eu tava pensando agora, tu disse que tá na 3ª edição, né? Da apostila. Tu vê e tem assunto para mais 3 ou 4 ainda, né? Nossa. Não acaba. É sempre aprimorando. A gente, finalizando a live aqui, ela vai pro YouTube lá, né? A gente ainda não tá fazendo transmissão direto no YouTube, mas você pode acessar lá, Estúdio 22, a live lá vai estar. Um abraço para vocês, até quarta que vem.